Eu quero que você abra lá em Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 5. O tema de hoje é: não há expansão sem sonhos. Não há expansão. Então, se você parou de sonhar, libera aí. Se vocês acharem que precisa acender mais uma luz, você fala, a irmã ela acende lá, alguém acende. Tá bom para vocês aí? Vamos lá. Abriram? Gênesis 37, 5. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Feche seus olhos. Qual é o sonho, Senhor, que o Senhor quer revelar essa manhã para cada um de nós? Qual é o sonho que o Senhor quer reafirmar esta manhã para cada um de nós? Qual é o sonho que o Senhor quer tornar realidade nesta manhã para cada um de nós? Espírito Santo, faça o que só o Senhor sabe fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. José teve um sonho. Quem já teve sonho? Quem aqui gosta de sonhar? Pesadelo não, hein? Sonho. O sonho é a motivação. Nós conhecemos o sonho no tocante a pensarmos algo no futuro. Isso também é um sonho. E temos o sonho quando nós estamos dormindo. Ou até mesmo acordado. Aliás, os enamorados vivem sonhando acordado, não é isso? Não? Mas a Bíblia fala de um filho de Jacó, que teve um sonho. Mas até chegar neste sonho, eu quero que você entenda que Deus é que faz gerar em nós sonhos. Então eu quero conversar com você no Bereshit, lá no início, no começo. A Bíblia diz que Deus criou Adão. Deu tudo, criou todas as coisas, animais de todos os tipos. Esperou Adão sonhar que não era bom estar só. Deus poderia ter feito já homem e mulher. Os dois. Não poderia? Poderia. Poder ele tem. Mas ele esperou Adão sonhar. Quando Adão sonhou, porque ele via que cada um dos animais tinha seu par, aí Deus olhou para ele, está vendo? Agora já não é mais bom que ele esteja só. Faremos a ele uma auxiliadora. Ele esperou primeiro vir a necessidade. Então, sem necessidade, não há sonho. Por que você vai sonhar se você não precisa? Nós só sonhamos aquilo que nós não temos. E precisamos. Adão tem sonho. Vamos passar séculos aí, avançar 2000 anos e vamos chegar em Abraão. Ou melhor, vamos chegar em Noé. Noé, Gênesis capítulo 6, Deus dá um sonho para ele de construir uma arca, e ele constrói a arca, leva cerca de 120 anos para construir a arca, prega que viria a chuva de onde não tinha chuva. Qual era a necessidade na terra? Chuva. Não tinha chuva. E ele fala, vai chover. Deus criou uma necessidade. Deus colocou um sonho no homem. Durou 120 anos
para que então estivesse pronta a arca. Não foi do dia para a noite, não foi uma semana, não foi com a tecnologia que temos hoje, foi um serviço braçal, com madeiras que deveriam ser trabalhadas, talhadas, e ninguém dava apoio a ele e os filhos. Construiu a arca, salvou sua família. Agora, capítulo 11, final do capítulo 11, vem um outro sonhador. Saindo da terra de seu pai, de Terã, vai para a direção de Canaã e encontra, então, em um momento, alguém que falou a ele enquanto dormia e trouxe um sonho: ser pai e ter uma outra nação para morar e fundar. Abraão pegou aquele sonho. 25 anos depois, o sonho se concretizou. Abraão então tem Isaac. Isaac gera Jacó. Em todos esses momentos em que eu estou falando, a expressão sonho, literalmente no hebraico, não se encontra, até chegar aqui em Jacó. Em Jacó entra a expressão sonho. Então vamos conhecer um pouco a história do pai de José para chegar no sonhador José. Estou dando uma pincelada, amém? Tudo bem? Vocês estão comigo? A gente vai dormir, não diz amém? Acorda então, se está dormindo. Santo Deus. Pelo amor de Deus, faz isso comigo. Vem cá, Sumar, acorda aqui, pessoal. Ele teve um sonho, só que para ter esse sonho foi necessário passar por alguns estágios na sua história. Nós conhecemos Jacó como quem? Um enganador, usurpador, não é isso? Nós sabemos que ele já brigava no ventre da mãe dele com o seu irmão Esaú. Nós sabemos que um era diferente do outro, personalidade e até mesmo a questão física. A Bíblia fala que Jacó mesmo declara, ele era liso, sem pelo no corpo. Agora, Esaú, ele inaugurou o kit Tony Ramos, então ele era peludo, né? Só os antigos sabem que era Tony Ramos. Então, ele era homem peludo, a Bíblia diz, e também ele era vermelho, seus pelos, cabelos vermelhos. Bom, a Bíblia fala que havia necessidade de continuidade da aliança. Eu quero que você entenda aqui algo muito sério no tocante à aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. A aliança com Abraão foi essa escrita aqui atrás. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse que geraria um filho, daria um filho, confirmou essa aliança depois. Aí capítulo 12, capítulo 15 confirma e assim por diante. E agora, o seu filho, filho de Abraão, teria que dar continuidade na aliança. Casou dentro do aspecto que Abraão havia dito. Abraão disse, vai até determinada terra, falou para o seu capataz, o seu auxiliar, vai lá, escolhe uma mulher dentre os filhos de meu irmão e traz para cá para casar com o meu filho. Porque ele não queria que a aliança com Deus se perdesse e não queria que viessem deuses estranhos. Depois, Jacó, agora nascido de Isaac, ele cresce. Seu irmão agora, ambos, tinham 40 anos de idade. 40 anos. E Esaú resolveu se casar. Só que a Bíblia diz que Esaú pegou mulheres de Canaã para se casar. Já pegou logo duas. Se casou com duas mulheres de Canaã. Não foi ordem de Deus. E nem era o alvo da aliança. A aliança era continuar dentro de
pessoas que não tivessem outros deuses, que não se dobrassem diante de imagens, que não aceitassem a idolatria. Eles não podiam se casar fora. Isso entristeceu Jacó. Jacó já ficou triste com Esaú por causa disso. Esaú já estava perdendo a sua bênção da primogenitura por causa disso. É só fazer uma leitura mais ampla do contexto hebraico e você vê que a tristeza de seu pai já demonstrava que ele não teria prazer em liberar a primogenitura. Mas Esaú foi o primeiro. Embora fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro. Bom, ele casou-se com 2 mulheres. Aí depois, então, eu quero que você volte um pouquinho aqui comigo. Capítulo de número 28. Versículo 1. Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou, dizendo: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Ele olhou e falou assim: olha, eu já tive uma tristeza, não me dê também essa tristeza. Não case com quem não tem a ver com a nossa aliança. Não case com quem não tem a ver com a nossa fé. Não case com quem não tem a ver com aquilo que Deus prometeu para nós. Não permita interromper a aliança. O maior sinal aqui é que um filho deveria confirmar a aliança sobre sua geração. Isaque confirmou a aliança sobre a geração de Jacó. Não case fora. Esaú já sabia disso, casou fora. Esaú, se você discorrer no texto, você vai encontrar lá que Esaú, vendo então que seu pai não gostou que ele escolheu outras mulheres, então foi e escolheu mulheres de outro lugar ainda, que nem era de Canaã, mas também não era do local. E a Bíblia fala lá, versículo 6, vendo pois Esaú que Isaque abençoara Jacó, e enviara a Padã Arã para tomar de lá para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E Jacó, obedecendo seu pai, Jacó fez o quê? Jacó não enganou aqui o pai. Jacó obedeceu seu pai. Obedecendo seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi para onde? Ismael. Foi casar-se com a segunda descendência, a descendência de Abraão, só que o filho da escrava Agar. Qual era o mal de Esaú? Confrontar os pais. Ele perderia a primogenitura. Ele usurparia da primogenitura. Ele estragaria o destino profético dado a Abraão. Jacó, mesmo sendo alguém com uma personalidade duvidosa, um caráter duvidoso, ele respeitava a autoridade do pai e da mãe. E ele não estragaria a bênção. Então, ele viu. Então ele vai até a filha da escrava, que já sabia que as nações eram divididas, lá era um povo guerreiro. Ismael é o pai de todos os árabes. Bom, ele se junta, e a história então começa a desvendar-se. Jacó, ele precisava saber se Deus era com ele ou não. Se a bênção que foi liberada porque sua mãe, Raquel, havia feito um conluio, porque sua mãe conhecia o coração de Esaú. Por que Jacó era mais amado por sua mãe, por Raquel? Porque ele conhecia o coração.
ela conhecia o coração de Esaú e conhecia o coração de Jacó. Bom, então, Jacó vai para saber se Deus confirmou a bênção do seu pai. Mesmo o pai impondo as mãos, ele precisava da chancela, do carimbo garantidor de Deus. Então ele tem um sonho, olha só. Capítulo 28, versículo 12. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e a ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ele confirma a aliança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele confirma a aliança. Então Deus fala: eu estou nessa bênção. Deus sabia que uma hora o caráter de Jacó seria transformado. E então, veja só, versículo de número 15: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra. Deus falou: olha, você vai sair daqui, mas você vai voltar, porque essa terra te pertence. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu tenho dito, ou seja, estarei com você até a morte. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus. Aqui é um portal dos céus. Ele reconhece e ele fala: peraí, aqui há algo sobrenatural. Deus se revelou. Deus está aqui. Há um projeto de Deus aqui. Os anjos subiram e desceram, algo que os homens não veem com os olhos carnais. Deus me mostrou por meio do sonho. Aqui é um lugar sobrenatural, é casa de Deus. E chama de Betel. Ele teme, ele fala que é um portal. Um portal onde Deus se revela. Jacó poderia ter um caráter, uma personalidade duvidosa, mas ele tinha uma coisa fantástica: ele reconhecia autoridades. Não adianta você ser bonzinho, ou disfarçar-se de bonzinho, e não reconhecer autoridades paterna, materna, divina. Não adianta. A bênção de Deus vai para quem está disposto a reconhecer autoridades. E então, ele tem aquele sonho. Deus confirma a aliança. Nisso, nasce, entre o capítulo 27 e 28, nasce José. Quando Jacó saiu, porque estava fugido de seu irmão, e foi então para as terras de Labão. Ali ele trabalhou 7 anos por uma esposa e pegou outra, porque o pai enganou, o Labão, pai das moças, enganou. Trabalhou mais 7 anos por Raquel, 14 anos para ter a esposa dele, e então negociou mais um tempo, 20 anos lá. Então, se tinha 40, qual era a idade agora de Jacó? 60 anos. Sem ter nada. Trabalhando de graça para outro, mas começou a conquistar na terra, de maneira legal. O que ele precisava é se acertar com Deus. Então a Bíblia mostra que no Vale de Jaboque as coisas mudam. Ele luta com o anjo. Deus o leva a uma transformação de caráter e personalidade. Porque ele disse: não saio contra me abençoar.
muda a sua história, encontra com seu irmão, 2 anos depois. E então há uma libertação de um peso. E Jacó agora, quando ele sai de lá, das terras de Labão, José tinha cerca de 6 anos de idade. José cresce e aos 17 anos de idade tem 2 sonhos. Então agora começa a mensagem. Jacó tem 2 sonhos. Em um dos sonhos, eram seus irmãos que se encurvavam diante dele e nem precisava interpretação, era nítido. Vamos voltar lá, capítulo 37. Olha só, versículo 1. Jacó habitou na terra de peregrinação de seu pai, a terra de Canaã. Esta é a terra de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da velhice, fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, seus irmãos odiavam, porque temiam que falasse as coisas. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram. Ele era o filho preferido. Ele teve culpa de ser o filho preferido? Não. Ele não teve culpa. Só que ele tinha uma coisa que não era legal. Ele era dedo duro. Dizem que dedo duro come grama por baixo, né? E foi mais ou menos isso que... Então, ele precisava ser também transformado. Alguns sofrimentos acontecem na nossa vida para que sejamos forjados a transformação de caráter e personalidade para ajustarmos-nos àquilo que Deus tem para nós. Porque do contrário vamos estragar. Então, se você está passando por algum sofrimento e você tem sonhos, alegre-se, é um treinamento, e enquanto você não estiver preparado, você vai continuar passando por ele. O amém aí. Tá, aprende logo. Aprende logo. Cutuca o outro e fala, aprende logo. Quero sair disso. Então, José tem um sonho, conta o sonho para seus irmãos já tinham ciúmes. Já não gostavam dele. Passaram a odiar. Simples assim. Quem aqui... Não vou falar isso não, deixa eu falar. Bom, você já entendeu. Mas, agora José, ele conta o outro sonho. E esse sonho afetou o pai e mãe. Ele viu o sol e lua se inclinando junto com as estrelas a ele. Aí, ele é repreendido pelo pai. Lá que você besta, menino. E sua mãe, vamos dobrar para você, rapaz? A Bíblia fala que Jacó repreendeu, mas guardou aquele sonho. Sabe por quê? Porque quem sonha sempre fica atento a sonhos. Jacó havia sonhado antes. E o sonho dele era uma realidade, demorou 20 anos para acontecer, mas se tornou uma realidade. Ele falou, opa, eu vou ficar atento. Deus falou comigo por sonho. E eu estou agora na terra dos sonhos. Deus pode estar falando com meu filho por sonhos. Então, por isso que no texto diz que Jacó guardou em seu coração. No texto hebraico disse, ele ponderou para ver se era verdade.
Então significa que somente pessoas sonhadoras acreditam em sonhos. Quem aqui sonha? Uma parte não sonha, hein? Comece a sonhar. Somente quem sonha acredita em sonhos, por mais difícil que seja. Sabe, quarta-feira eu falava com Deus e Deus trouxe isso ao meu coração. Ele tem um jeito de falar comigo. Ele me chama de Luizinho. Ele é meu pai. Ele é teu pai. Por isso que eu chamo meu filho de Luizinho. Ele fala: Luizinho, quem não sonha, não expande. Então, sem sonhos, não há expansão. E às vezes a gente engaveta sonhos, não engavetamos? Comece a vasculhar na sua história aí, sem falar nada. Quantos sonhos você já foi trancando? Trancando. Ah, já passou, já era, não dá mais. E até usa o jargão popular de vendas. 3 coisas que não voltam atrás: a palavra lançada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. E pronto. Aí já não quer mais. Deus, na verdade, Ele quer que você mexa naquela gaveta. Não importa o tempo. Deus é atemporal, Ele não depende do nosso tempo. Ele não depende da nossa idade. Ele não precisa que você esteja jovem e forte ou velho e fraco, porque o poder e a força está nele. Então, independe. José, aos 17 anos, tem um sonho, e ele então vai para a escola do sofrimento para ser treinado. Os irmãos começam então a planejar a destruição dele, sem ele saber. Não, vamos matar esse cara. Que isso? O cara está destruindo tudo. Olha lá, nosso pai deu uma capa para ele de mangas compridas. No texto hebraico diz mangas compridas. Em alguns lugares cita como colorida. Mas o original são mangas compridas. E então, ele recebe todo aquele ódio, toda a raiva dos irmãos, toda a inveja, e agora um planejamento às ocultas para destruí-lo. Rubem era o irmão mais velho. Rubem fala: não, peraí, começa a fazer um jeito para depois resgatar ele, porque eles iriam matá-lo. Judá já era um homem de negócios. Falou: não, vamos ganhar uma grana com isso. Vamos vender ele como escravo. E então fazem uma cena em que, como se tivesse matado José, mostram as vestes dele rasgadas com o sangue de um carneiro lá, e então vendem José como escravo, pegam uma grana, 30 moedas, o mesmo preço de Jesus. E aí então Rubem vai lá para ver onde é que ele estava, no buraco, e o lançado já não estava mais. Como era real a intenção de Rubem em resgatar o seu irmão. Um dos irmãos, mesmo odiando, não queria a morte dele. Mas, ainda bem que Judá, um pouco na tendência de Jacó, queria ganhar uma grana com isso. Então ele é vendido. E passa então por uma escola de dor, de sofrimento, na casa de Potifar, depois na prisão. E lá na prisão, 2 homens sonhadores estavam lá.
Eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que sonha, não se una a pessoas que não sonham. Elas vão estragar o seu sonho. Elas vão melar o seu sonho. Elas vão fazer de tudo com palavras para destruir o seu sonho. Porque eles não acreditam em sonhos. Ande com sonhadores. Não ande com quem não sonha. Então estavam dois sonhadores lá, o copeiro e o padeiro. Ambos têm sonhos. Ambos teriam então agora, contaram para José, e José agora com cerca de 28 anos, preso. Ele então interpreta os sonhos. Olha para mim. Se Deus te deu um sonho, há uma grande possibilidade de Deus também te dar interpretação de sonhos. Mesmo que Deus tenha te dado um sonho, José teve dois sonhos. Os dois estavam ligados, inteiramente ligados um ao outro. Os anos se passaram, ele não teve mais sonho. Foram dois só. Não fique achando também que sonho é algo, todo dia, hoje eu tenho um sonho novo. Eu sonhei com um bicho, vou jogar lá no bicho. Não, não é isso. O Senhor me faz sonhar com a Mega Sena, né? Não, não era isso. No sonho não é assim. Muito bem. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Mas é real. José está lá no meio dos que sonham, sem saber que eles também sonhavam. Ele está preso. Criou um vínculo entre eles. Todos estavam, aliás, dois, José e mais um, estavam injustamente. Um realmente era culpado por aquilo que estava lá na prisão. Então, contam um sonho, e para ambos, o início do sonho tinha o mesmo resultado. Daqui 3 dias, você sairá da prisão. O copeiro, 3 dias depois, sairia e iria então novamente ao mesmo local de trabalho, serviria à mesa de Faraó. Mas o padeiro, que sonhou que carregava os cestos de pães sobre a cabeça e as aves comiam os pães, José disse: daqui 3 dias você também vai sair, mas você será morto e seu corpo lançado para que as aves se alimentem dele. Dura interpretação. 3 dias depois isso aconteceu. José havia dito: não se esqueça de mim. Para o copeiro. 2 anos depois, aquele copeiro se lembra dele. Às vezes, existem pessoas que nós ajudamos e que nós achamos que às vezes vão nos ajudar imediatamente. Não ajudam, porque ainda não surgiu a oportunidade. Existem aquelas pessoas também que nunca vão ajudar a gente porque não existe gratidão. Então não fique preocupado com uma coisa ou outra, porque quando a sua história está sendo escrita por Deus, não importa o que aconteça, Deus fará de tudo para mudar o seu contexto. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, amém? Pode aplaudir Jesus, é para Jesus, para Jesus, é para Jesus. A Bíblia fala então, que agora esse copeiro 2 anos depois, ouve Faraó falar dos sonhos que ele teve, das espigas gordas, espigas magras, das vacas gordas, das vacas magras. Eu não estou me atendo muito a essas coisas, porque a ideia não é dar a ênfase aos sonhos, mas dar a ênfase ao sonhador. Faraó agora consulta todos os seus astrólogos, os seus numerólogos, os seus feiticeiros, os seus magos, os seus conselheiros, todos que poderiam, e ninguém interpreta o sonho. Para nós que já sabemos a história, parece fácil, não parece? Pastor, claro, as gordas representam tempo gordo, né? O magro representa tempo de miséria, está tão fácil. Não naquela época, onde ninguém tinha sonhado esse sonho. Hoje o nosso chip já carrega informação. Então, ele
vai até o copeiro fala, olha, eu conheço um homem que interpretou sonhos e disse do seu sonho e do sonho do padeiro. Então o faraó chama ele para ver. E ele fala então sobre o que era o sonho, o que literalmente iria acontecer e como então se prover diante de uma escassez. E aos 30 anos, José, 17 anos vendido, aos 30 anos, José descobre o seu destino. Você tem um sonho? Não deixe ele se perder, não. O tempo pode estar passando, mas se foi Deus que colocou esse sonho, vai acontecer. Não desista dele, não desista, não desista, não desista. Seja resiliente, seja alguém que encara, se erga novamente, sai das cinzas, mas acredite. José vai lá e dá a interpretação do sonho. Olha, serão 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. A fome será tão grande sobre toda a terra que a terra não produzirá nada. O faraó fala, e agora? O que eu faço? As pessoas vão morrer de fome. Ele falou, não, eu tenho uma solução. Deus dotou ele de sabedoria. Fale assim comigo, quem sonha, recebe de Deus sabedoria no tempo certo. Ele recebeu a sabedoria. Ele poderia dizer o seguinte, faraó, o problema é teu, você vai morrer. Eu quero ver você morrendo de fome. Eu tenho uma solução. E lá ele se torna o segundo homem mais poderoso daquele império. Abaixo de Faraó era ele. Tinha o anel de Faraó. Ele poderia matar quem quisesse, liberar quem quisesse, prender quem quisesse, porque ele tinha a voz de Faraó. E então o sonho dele agora começa a se tornar uma realidade, porque a escassez fez com que o povo, seus irmãos, saíssem de Canaã e fossem buscar alimento no Egito. E nós conhecemos a história. Eu quero perguntar para você, você está desprezando os seus sonhos? Por mais bobos que eles sejam. Não despreza. Não despreze seu sonho. Comece com alguma coisa. Antes de comprar o meu primeiro carro, eu comprei uma coisa como um ato profético. A flanelinha. Falei, agora só dá para comprar flanela. Mas já é alguma coisa. Meses depois, comprei meu primeiro carro. Eu namorava a Sumaia nesse período. Falei, não posso mais andar de ônibus com ela. Ela merece um lugar mais confortável. Então comprei aquele Chevette. Deixa para lá. Muito bem. Mas Deus, Ele quer que você continue com a memória do sonho. Deus quer que você entenda que as pessoas comuns, em circunstâncias difíceis, podem fazer o extraordinário quando Deus está com você. Então você pode, nesse período em que muitos estão assustados com tantas más notícias, Los Angeles em chamas, dólar subindo, gasolina subindo. Eu hoje, antes de vir para cá, eu passei perfume de gasolina. Brincadeira. Quando nós olhamos para as dificuldades, nós nos esquecemos de quem Deus é. Ele ama dar
sonhos. E às vezes Ele vai dar um sonho ao nosso inimigo, só para nos envolver na grandeza do poder dEle. Coloque-se em pé. Eu não sei em que ponto do sonho você está. Se você está na escola do sofrimento, falou, obrigado, Senhor, vamos para a fase final. Mas avança. Duas coisas marcantes na vida de José. Ele permaneceu fiel a seu Deus e fiel à sua história, a aliança com Deus. Ele não foi alguém que se rendeu durante o sofrimento ao pecado, aos vícios, às coisas que existiam no Egito. Ele permaneceu fiel. Não estrague seu sonho. Você entendeu, não? Então diz isso para alguém aí. Não estrague. Não estrague. Permaneça fiel. Eu quero fazer uma oração agora. Eu quero que você ponha a sua mão sobre o seu coração. Você que sonha. E eu quero que você apenas se recorde dos seus sonhos. Você não vai orar agora. Você vai apenas se recordar dos seus sonhos. Comece a se recordar deles. Seus sonhos. Desde a infância. Desde a infância. Recorde-se. E na sua mente pergunte para Deus, Senhor, foi o Senhor que me deu? Eu quero alcançar a realização desse sonho. Feche os olhos. Pai, nós estamos como aqueles que sonham. Nós, Senhor, ouvimos a Tua palavra e nós não desistimos, ó Deus. E nem resistimos em receber. Pai, quando ouvimos a Tua palavra e há uma resistência no nosso coração em receber, nós perdemos o que foi liberado. Nós não queremos perder o que foi liberado. Nós queremos pegar, Senhor, tudo quanto o Senhor liberou nesta manhã. Por mais simples que tenha sido, tem a ver, ó Deus, com o nosso futuro, com os nossos sonhos. Sejam eles familiares, profissionais, sentimentais, financeiros, ministeriais, pessoais, não importa. Quando o Senhor dá um sonho, o Senhor nos prepara para a grande conquista. Porque sempre o sonho nos surpreende. Não é apenas como sonhamos, é além do que sonhamos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para operar muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Cada um que aqui está, Senhor, com a mão no coração, está com os sonhos, com seus sonhos. E eu quero, Deus, que o Senhor revele a eles, e eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor revele a eles, se foi o Senhor que deu o sonho. Se foi o Senhor, traz o sonho completo novamente para eles. Do jeitinho que eles sonharam. Não importa em que fase eles sonharam. Se não foi na infância, na adolescência ou já na fase adulta. Mas que agora, Senhor, o sonho volte. Mesmo que venha, Senhor, com sonho as lágrimas. Mesmo que venha com sonho o sorriso. Mesmo que venha com sonho emoções. Mas traz o sonho agora.
Porque aquilo que o Senhor deu, ninguém pode tirar. Traz, Senhor, o sonho. Traz a este homem, traz a esta mulher, traz a esta jovem, traz a este jovem, traz, Senhor, a esta criança, traz, Senhor, a este adolescente, traz o sonho. É o Senhor que dá sonho. José era adolescente, Jacó já era adulto. Não importa, Senhor, em que momento sonhamos, o Senhor espera a necessidade ser gerada em nós, mesmo sabendo o que nós precisamos. O Senhor espera que nós sintamos a necessidade e comecemos a lutar por ela. Esse é o sonho. Quando alguém resolve se erguer, isso é um sonho. Quando alguém resolve lutar, Senhor, por uma casa, a compra de uma casa, isso é um sonho. Resolve lutar pela compra, Senhor, de um automóvel, isso é um sonho. Quando resolve lutar pela faculdade que quer fazer, isso é um sonho. Quando resolve lutar por um casamento, isso é um sonho. Resolve lutar por ter um filho, isso é um sonho. Quando resolve lutar por um emprego, isso é um sonho. Oh Deus, quantos sonhos! Senhor, muitas vezes entramos nos sonhos dos outros, ou queremos sonhar o sonho dos outros. Mas, Senhor, agora tira tudo que está impedindo de ter o próprio sonho. Porque o Senhor tem coisas individuais, algumas são coletivas, mas o Senhor tem coisas individuais para nós. O sonho de Faraó foi coletivo, mas ele honrou José. Qual é o sonho, Deus, coletivo que o Senhor nos colocará em honra? Qual é o sonho? Traz ele. Traz ele, Senhor. Não importa a idade. Senhor, não importa a idade. Traz, Senhor, esse sonho. Nós não queremos, ó Deus, viver uma vida frustrada em sonhos. Muitos, ó Deus, podem até se frustrar quando ouvem os nossos sonhos. Porque a verdade, Senhor, é que Jacó se frustrou com o sonho de José. Porque viu que teria que se dobrar a ele. Ele não entendia. Mas a tua palavra diz que ele ponderava no seu coração. E lá na frente ele viu que a glória era totalmente divina. Porque todo o povo foi abençoado. Não era um se dobrar como algo, Senhor, sacrificial, humilhante, mas era entender que a herança dele, seu filho, se ergueria como um grande homem sobre a terra. Por isso, Pai, agora traz, Senhor, os sonhos. Deus está chamando você para expandir, avançar e conquistar. Em Isaías 54, 2-3, Deus nos desafia a ampliar nossa visão, nossa fé e nosso impacto em mundo. Amplie sua tenda. Não limite o que Deus quer fazer em sua vida. É tempo de ousar e acreditar. Fortaleça sua base espiritual, emocional e comunitário para suportar o crescimento. Você transbordará, novos territórios estão à sua frente. Deus te chama a ocupar e transformar. Este é o tempo de se preparar, de sonhar grande e agir pela fé. Deus está com você no ano da expansão. 2025, o ano da expansão. Viva o extraordinário. I will run the race by grace and grace alone. I will slay my sins by grace and grace alone. I will reach the end by grace and grace alone.
você. E esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor vive. Eu quase morri de saudade enquanto eu não levantei